Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar aqui de uma questão muito interessante que muitas pessoas passam por esse problema e que você deve ficar atento porque são detalhes que encarecem muito quando uma pessoa vai comprar um imóvel. Quando você está preparado para comprar um bem, você vai lá, assina um contrato e geralmente paga um valor de entrada. Só que é um valor que representa uma parte pequena do preço, às vezes 5, 10% do valor do imóvel, e aquele valor geralmente é utilizado para pagar também a comissão de corretagem. Mas quando você vai pagar o saldo principal, que é aquele valor que ficou para daqui 60 dias, 90 dias, às vezes até um período maior, as pessoas pagam ou mediante financiamento bancário ou escolhem pagar com recursos próprios. Há casos ainda que as pessoas parcelam esse saldo diretamente com a empresa para pagamento parcelado em longo prazo. Mas hoje eu quero falar aqui especificamente dessa situação de que as pessoas compram esse imóvel e pagam ou com financiamento bancário ou então com recurso próprio em um período mais curto. Quando você for pagar esse saldo, geralmente ele vai ter uma atualização. Isso pode ser previsto no contrato e é legal, não tem problema a ver. E são dois os encargos que geralmente incidem sobre esse preço, né, para atualizar o valor do imóvel. Vai haver juros remuneratórios e correção monetária. As duas coisas são distintas, tá? Às vezes as pessoas confundem e misturam uma coisa com a outra, mas elas são separadas. Juros remuneratórios tem a função de remunerar o capital que foi emprestado para você, como se fosse um aluguel. A empresa te emprestou aquele dinheiro e como forma de retribuição ao dinheiro emprestado, você paga o juro. Isso é legal, não tem problema. E ao outro lado, nós temos a correção monetária. A correção ela tem a função de recompor o valor pela perda da própria inflação. Então, para evitar que o valor seja corroído e perdido o seu poder de compra, há a possibilidade de incidência de correção monetária. Esses dois encargos vão ser aplicados para corrigir o valor do preço, se estiver previsto no contrato, tá? Só que nós temos que nos atentar a algumas questões que levam esse valor a aumentar de forma errada, porque existem certos limites para cobrança. Em relação ao juro remuneratório, se a empresa não for integrante do Sistema Financeiro Nacional, o máximo que ela pode cobrar é 1% ao mês. E outra questão também é que esses juros não podem ser capitalizados mensalmente, não pode ser juros compostos, isso aí é vedado, tá? Às vezes isso vem expresso lá no contrato e é fácil você identificar, às vezes não, precisa até de uma perícia, vem de forma camuflada, às vezes está na planilha e não está no contrato, enfim, a gente precisa analisar. Agora, o ponto principal que eu quero tratar nesse vídeo de hoje é sobre a correção monetária. Ela, apesar de ser possível, nós precisamos verificar qual que é o prazo desse contrato para saber se é possível aplicar correção monetária todos os meses ou só uma vez ao ano. Isso porque o artigo 46 da Lei 10.931 de 2004, ele vai dizer que nos contratos imobiliários, se eles tiverem 36 meses ou mais, a correção monetária pode ser mensal. Só que se a gente faz uma interpretação inversa, se o contrato tem 35 meses ou menos, a correção ela não pode ser mensal e aí ela vai poder ser somente anual. E aí onde está o grande problema, às vezes a empresa não se atenta a isso ou age até de má fé e cobra a correção monetária mensal para às vezes um pagamento que vai ser feito daqui 2, 3 meses, que não poderia. Ou então para um período maior, mas dentro dos 36 meses. E um detalhe ainda mais peculiar, e a gente está aprofundando mais no tema aqui, é o seguinte: se o seu contrato for pago em até 12 meses, não pode haver correção monetária alguma, porque a correção só pode ocorrer uma vez ao ano, e as 12 primeiras parcelas correspondem a um ano. Então, não é possível haver aquela correção nesse período inicial de 12 meses, e às vezes isso acontece com frequência. Recentemente eu vi um caso de um cliente de São Paulo que ele adquiriu um imóvel no valor de R$ 1.600.000 e 50 mil seria para pagamento de comissão de corretagem, então o valor ficou R$ 1.550.000. E depois de poucos períodos, poucos meses na verdade, esse imóvel já tinha sido somente pela correção monetária aumentado um valor de R$ 175.000. Ele pagou mais ou menos 11 meses, o contrato dele é de 32 meses, então nessas 11 primeiras, na verdade nas 12 primeiras parcelas, não poderia haver correção alguma. E a empresa já aplicou a correção, inclusive sobre o saldo devedor dele, que fez com que o saldo passasse de R$ 1.550.000 para R$ 1.700.000 e alguma coisa.
Então você veja que essas questões elas são bem peculiares, há detalhes demais nesse tipo de caso que você precisa ficar atento, você precisa buscar um auxílio profissional de alguém que entenda sobre esse assunto para te dar a melhor orientação para você evitar de pagar o que você não precisa pagar, tá? Essa questão da correção monetária em contratos com menos de 36 meses, e se você conseguir sobre as 12 primeiras parcelas, sobre o primeiro período anual, você não tem que pagar correção. Isso é algo que está previsto na lei, os tribunais têm entendido nesse sentido e a pessoa que for lesada tem direito a buscar o ressarcimento na justiça desses valores que foram pagos, a maior, inclusive também sobre a diferença, a depender da situação, até uma devolução em dobro, tá bom? Essa é a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado e se gostou, compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam estar passando por um problema semelhante, que eu tenho certeza que irá ajudá-las. Até mais!